Bom dia, povo do Axé. Novamente aqui para alguns esclarecimentos, responder algumas perguntas que foram postadas no nosso site e agradecer a vocês pela fé de vocês nos nossos orixás, certo? Bom, vamos começar. A primeira pergunta que eu tenho aqui é de um anônimo. Então eu vou ler a pergunta aqui para vocês entenderem bem. Sou médium de um terreiro e como o atendimento na casa tem um tempo muito curto, as pessoas me procuram em casa para serem atendidas. Isso pode me prejudicar de alguma forma? Bom, explicando melhor, ele trabalha no terreiro e como o tempo de atendimento no terreiro é muito curto, as pessoas estão procurando ele ou ela, não informa aqui o nome, para atender na própria casa, na casa dele, né? E ele pergunta se tem algum prejuízo, pode prejudicar ele de alguma forma, né? Realmente pode. Lugar de atendimento é no terreiro, tá, gente? Porque o terreiro tem uma afirmação, tem uma plantação, tem uma segurança que a tua casa não tem. E colocar o guia dentro de casa para atender, colocar pessoas estranhas para atender, não existe nenhuma segurança ali na sua casa, né? Você tem que saber muito bem quem é que vai atender, você tem que ter uma segurança de que aquela pessoa não tá, que aquela pessoa está levando para dentro da sua casa, né? No terreiro você tem as plantações, os guias de segurança, né? Tem uma segurança que na sua casa não tem. Fazer a caridade é muito bom, é importante para todo médium, né? As pessoas precisam desse atendimento, mas você tem que prestar muita atenção na sua própria segurança, na sua segurança, nas pessoas que vivem com você na sua casa, familiares, tudo isso, né? E se acontecer qualquer tipo de coisa, você tem que estar seguro que pode resolver o problema. Eu aconselharia o seguinte, eu, por exemplo, não atendo ninguém na minha casa. Se for para atender, eu vou no terreiro, atendo no terreiro, converso com o zelador. O dia que não tem sessão, se pode ser usado o chão do terreiro, o local para atender aquela pessoa que está necessitada, etc e tal, né? O conselho que eu dou é o seguinte, se você quer realmente atender na sua casa, você prepara lá um cantinho para você, um cantinho para o teu atendimento, separado da sua casa, né? Talvez lá no fundo, na área de serviço, ou construir mesmo um quartinho lá só para atendimento, né? E vai ser uma forma mais segura de você fazer. Procura o teu zelador, ver se ele pode fazer, ou você mesmo, se você tiver esse conhecimento, fazer uma segurançazinha lá para atender o pessoal num dia que não tenha sessão também, né? Uma coisa que segure qualquer tipo de interferência negativa no local, né? Porque nem todo mundo tem conhecimento suficiente para isso. Então, faz uma coisinha separada da sua casa, que seus familiares não estejam lá, faz uma segurança legal, uma defumação antes, depois. Uma coisa legal para você poder atender lá, né? Mas o ideal mesmo é atender no terreiro, tá? Mesmo que o tempo seja curto lá no dia de sessão, você não consiga atender todo mundo que te procura, as pessoas devem ter a paciência de voltar no outro dia de sessão para fazer esse atendimento. Não é... E lógico, tem muita gente que faz isso em casa, direcionado para caridade, mas você não pode praticar caridade e se prejudicar ao mesmo tempo. A Umbanda é feita para fazer a caridade, mas o médium tem que ter uma proteção certa, né? Então vamos ver aqui o que tem mais aqui. A pergunta do Mário de Arapironga, não sei onde é que fica isso, não diz o estado aqui, mas é de Arapironga. Por que a homossexualidade é tão tolerada na Umbanda? Olha, a
Umbanda como eu acabei de falar, a Umbanda é baseada em caridade, gente. Então é amor ao próximo, respeito à diversidade, respeito à opção da pessoa. Então, a Umbanda não incentiva ninguém a ser isso ou aquilo. A Umbanda aceita que a pessoa seja aquilo ali. Então é só uma questão de respeito à opinião do próprio, das pessoas. Se o cara quer ser isso, ele vai ser, e ele ir para um terreiro não vai modificar a opção sexual dele. Ele vai continuar sendo o que é. Lá fora é uma coisa, dentro do terreiro é outra. É o que eu sempre disse em algumas reuniões que eu frequentei. O cara pode ser o que ele quiser lá na rua, mas dentro do terreiro ele sempre vai ter que ser um médium. Ele vai ter que sempre mostrar respeito, mostrar caridade, mostrar cabeça bem feita, que dentro da cabeça dele tem que estar que ele está num local sagrado. E o sagrado é preciso ser respeitado, com muita consciência do local onde ele está, certo? Eu sempre falei para as pessoas que os zeladores, por exemplo, né, o cara que tem uma casa, ou a pessoa que tem uma casa, uma senhora, um homem, seja lá o que for, que tem uma casa de santo, ele pode ter a opção sexual que ele quiser, tá? Só que ele tem que respeitar a casa, ele não pode procurar relação com os filhos da casa, com os consulentes da casa, e ele tem que ter uma certa postura, inclusive fora do terreiro, porque ele é um sacerdote. Por exemplo, não adianta você... Como é que você vai confiar numa pessoa que você vai lá no terreiro conversar com os guias dele, os guias dele dão conselho, dão remédios, dão isso, e depois você encontra a pessoa caída bêbada por aí, ou fazendo vexame pelos bares, pelas noites da cidade. Você, para aconselhar alguém, você tem que dar o exemplo, certo? Você dorme com quem você quiser, mas você tem que ser discreto naquilo que tu faz. Você não tem que fazer os seus irmãos de santo, as pessoas que vão te procurar, se envergonhar de você, tá? Você não pode... Eu não confiaria nunca numa pessoa que me aconselha, que chega lá, eu tenho um problema de bebida, digamos assim, vamos dar um exemplo, eu chego lá, estou com um problema de bebida, eu bebo demais e tal, e o guia da pessoa, não, você vai fazer isso, isso e isso, que você vai parar de beber. E eu saio dali, 2, 3 dias depois, no final de semana, encontro a mesma pessoa, com a cara cheia, caindo pelos cantos, se apoiando nas paredes. Não tem como você confiar mais naquela pessoa, certo? Então, a mesma coisa acontece com relação à opção sexual das pessoas, né? Se eles querem ser isso, ser aquilo, a Umbanda sempre vai tolerar. A Umbanda não vai incentivar nada, nem vai discriminar ninguém. Eles vão continuar, você vai continuar sendo o que você é, só mantenha o respeito pelo ritual, mantenha o respeito pela casa que você trabalha, que você frequenta. É isso aí. Outra pergunta aqui, Raquel, de Imbituba, Santa Catarina. A Umbanda é um ramo do Espiritismo? É a pergunta dela. Não. A única semelhança que existe com o Espiritismo é a questão de acreditar na vida após a morte. Eu vou tentar explicar mais ou menos assim, de uma forma rápida. Espiritismo, Umbanda e Candomblé, tá? Que são, na verdade, as bases do nosso ritual, do Cabula. O Espiritismo, uma coisa que eu vou deixar aqui, antes de eu explicar a coisa, uma coisa que eu vou deixar bem clara aqui, que tem muita gente que chama o Espiritismo de kardecismo. Kardecismo não existe, tá, gente? Existe Espiritismo. Kardec foi precursor do Espiritismo. Ele escreveu o Livro dos Espíritos, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, e tudo isso
Todo esse material foi psicografado por médios, né? Os espíritos vinham nos médios, os médios psicografavam isso aí, Kardec juntou aquilo tudo e preparou suas obras. Tem várias outras obras de Kardec, né? Kardec, ele revolucionou na época dele a Europa com esse tipo de religião que é chamado espiritismo, não é kardecismo. Então, ele só plantou a semente e espalhou por todo o mundo o espiritismo. O espiritismo funciona, agora sim, já explicando direitinho como é que é, o espiritismo funciona da seguinte forma: a sessão espírita, ela para o povo em geral, ela é feita o pessoal entra, os médios estão ali, os médios fazem uma palestra, né, que é o encaminhamento, a explicação do espiritismo, tudo baseado no evangelho do espiritismo. Eles explicam, eles fazem a palestra deles, a doutrina, aquela coisa toda. Depois dão passe nas pessoas, né? Os passes normalmente com imposição de mãos, dão um passe nas pessoas. Terminado aquilo ali, eles se reúnem só entre eles para fazer a incorporação, que aí na incorporação eles vão doutrinar aqueles espíritos que são obsessivos, estão ligados à terra, não querem ir embora, não querem descansar. Eles vão doutrinar aqueles espíritos para sair do limbo, se desligar da matéria e seguir uma vida espiritual normal, né? É evolução espiritual. Isso é o espiritismo, tá? O espiritismo não trabalha com atendimento, com trabalho com erva, com isso, com aquilo. O candomblé, ele é uma religião africana, tá? Existem várias vertentes do candomblé, nação, gueto, Angola, e outras coisas, né? O candomblé, ele só trabalha com os orixás. A incorporação deles é só com os orixás. Então, vem lá Ogum, Inhaçã, Nanã, Xalufã, Logundê, tudo isso vem no candomblé, mas eles só trabalham com os orixás. No candomblé os orixás não falam, ou seja, não fazem atendimento. Você está com um problema, você vai no terreiro de candomblé, o que vai acontecer? Chega lá, você vai sentar na assistência, você vai assistir, um médio lá, 1, 2, 3 médios lá vão cantar para Ogum, Ogum vai vir, ele vai lançar, ele vai liberar o axé dele para todos que estão dentro da casa. Ou seja, você está com problema, você vai estar ali na vibração de Ogum para tentar resolver o teu problema, certo? Vai receber aquele axé Você não vai lá conversar com o Ogum, tá? Você não vai ser atendido pelo Ogum. O Ogum vai dar o axé para todo mundo ali que está dentro da casa e você vai levar aquele axé com você para tentar a tua fé, acima de tudo, para tentar resolver aquele problema que você tem ali. Problema de doença, sentimental, seja lá o que for, o Ogum vai dar aquele axé. A Umbanda ela foi criada bem depois do Espiritismo, né? Ela foi criada por Zélio de Moraes, já em 1900 e bolinha, né? Não tem nada a ver com o candomblé, não tem nada a ver com o Espiritismo. A Umbanda existe a incorporação do orixá e a incorporação do guia, que o guia que te atende. É o preto velho, é o caboclo, é o exu, o boiadeiro, ele que vai te atender. Então você vai lá, vai conversar com aquela entidade, a entidade vai te dar o remédio que você precisa, o chá, a erva, a reza, o descarrego, tudo aquilo que você precisa. E no nosso ritual, no cabula também, o orixá também não fala. Quem fala são os guias, os mentores, os responsáveis pela pessoa. Eles que vão dar o recado do orixá para você ou para a pessoa que está fazendo a consulta, tá? Então são coisas completamente diferentes. E o cabula reúne tudo isso num ritual só. Na sessão de cabula você vai ter espiritismo, através do atendimento e do passe de mãos, das rezas espirituais, tudo aquilo você encontra no cabula. Você vai encontrar o candomblé no cabula também, que nossos orixás também não falam, e também lançam aquele axé dentro da casa. Muitas vezes a pessoa fica pensando,
O que adianta eu ir para o terreiro para ver, normalmente a primeira parte é orixá, né? O que adianta eu ir para o terreiro para ver uma Inhaçã lá rodando? Não imaginam as pessoas que aquele giro da Inhaçã, aquele giro da Iemanjá, aqueles gritos do Ogum, o Xangô trabalhando, aquilo tudo ali é axé que você está recebendo. É axé que você está recebendo. Então não tem porquê você não deixar de acreditar naquilo ali e acreditar só nos guias, certo? Só que lógico, você vai receber, Inhaçã vai vir, ela vai girar, vai descarregar aquele terreiro, vai levar aquelas energias ruins, tudo aquilo ela vai fazer com o giro da própria saia dela, mas você não vai lá conversar com ela. Você vai receber o axé de Inhaçã, o axé de Xangô, o axé de Ogum. Depois do intervalo, na segunda parte, é que vai ter a sessão de atendimento, com Caboclo, Preto Velho, Beji, Boiadeiro, Exu. Na segunda parte, aí você vai conversar com o guia. Aí você vai fazer as suas perguntas, você vai contar as suas histórias, as suas necessidades, e o guia vai te indicar o melhor caminho, certo? Ele vai te dizer o que você... Não vai dizer o que você tem que fazer, ele vai te orientar no que você deve fazer, né? Com chá, com banho, com erva, com conversa mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa de uma orientação só mental, espiritual. Não precisa de remédio, nem de banho, nada disso. Às vezes a pessoa precisa só conversar um pouco para ter uma orientação correta do que vai fazer. Tá legal, gente? Então existe uma diferença muito grande entre as três linhas: Espiritismo, Candomblé e Umbanda, tá? Umbanda é completamente nacional, é brasileira, foi criada no Brasil, não veio da África. Ela só recebeu os elementos africanos, os elementos europeus, que é o Espiritismo, né? E se transformou num ritual puramente caridoso, que não cobra nada. Como eu sempre digo, Umbanda não se cobra nada, Umbanda não é comércio para se cobrar as coisas, é feito por caridade. O médium de Umbanda, ele vai para o terreiro por caridade, ele não vai para ganhar dinheiro, ele não vai para ficar rico, ele não vai para ganhar prestígio. Isso tudo é vaidade. Ele vai lá para fazer a sua obrigação, que é servir os seus orixás e fazer a caridade para a humanidade. Ok? Vamos ver a outra terceira pergunta aqui, que mandaram aqui para mim. Meu caso é o seguinte: estou na religião há fazer 2 anos e logo em seguida, primeiro eles me desenvolvem no ponto de Ogum, da Oxum e da Cabocla Jurema. Nesse período em que sempre ficava era o Ogum. E até hoje, 1 ano e 6 meses, eu trabalho com ele, mas estou em desenvolvimento ainda. Mais de um tempo para cá, a Jurema no ponto dela tem chegado e o meu Ogum me larga. E ela é muito traiçoeira comigo, pois ela me deixa toda doida e me derruba na maioria das vezes. Então eu gostaria de saber se isso é normal. Observação: porque em pouco tempo o meu Ogum chegava firme. Às vezes, quando estamos desenvolvendo, que eu saiba, ele só fica encostado, mas como sou consciente, sei o que estou fazendo. Mas não tenho coordenação de mim mesma. Bom, tá meio confuso aqui o negócio, né? Mas tá meio muito confuso aqui a coisa aqui. Bom, mas eu vou tentar entender aqui, ó. A questão de ser derrubada pelo orixá, eu acho que é isso que ela quer saber, né? Bom, gente, é o seguinte: a questão do orixá derrubar o médium, aí o zelador diz que Bom, vou tentar explicar aqui. Muitas vezes você chega no terreiro e você vê lá, começa a sessão, alguns médios lá que estão passando trabalho, 3, 4 pessoas em volta do médio, segurando para o médio não cair. Às vezes o médio cai, o médio se derruba, bate nas paredes, aquele troço todo. O que acontece, gente, é que muitas vezes
existe uma falha muito grande de alguns zeladores na questão de desenvolvimento, tá? Eu acho o seguinte, existe no nosso ritual, por exemplo, e alguns outros rituais, um dia específico para desenvolvimento. Por quê? Porque assim, olha, é muito difícil para um médium que está começando, está iniciando na Umbanda, ou qualquer tipo de religião afro-brasileira, dar incorporação. É muito difícil. Primeiro porque existe a questão da dúvida, se realmente eu tenho aquilo ali mesmo, eu preciso fazer aquilo ali mesmo, tem a questão da dúvida, e muitos são orientados a entrar no terreiro mesmo sem ter mediunidade, tá, gente? É uma questão, às vezes, financeira, às vezes de falta de conhecimento da pessoa que colocou lá dentro do terreiro. Então, primeiro existe a própria dúvida se realmente a pessoa tem mediunidade. Uma pessoa fica inculcada aquilo ali. A segunda é a vergonha de estar ali na frente de todo mundo, dos irmãos de santo, da assistência, aquilo todo, e incorporar ali coisa que ela nunca fez, nunca aconteceu na vida dela, ou aconteceu e precisa de muito desenvolvimento ainda. Existe a vergonha daquilo ali, porque tem muita gente que tem vergonha de dar santa, acreditem. Tem muita gente que tem vergonha de incorporar o vovô, incorporar a pombagira. Principalmente homens têm muita vergonha de incorporar a pombagira, que é uma baita de uma besteira. E a pessoa tem medo, tem receio, tem aquela dúvida, aquele troço todo. Então, a melhor forma que eu acho, sabe, é ter um dia específico para desenvolvimento. Tipo lá o que eu falei agora do espiritismo, né? Uma sessão específica só para médiuns, sem assistência, só com pessoas confiáveis, pessoas que podem dar assistência para aquela pessoa que está em desenvolvimento. Eu até aconselhei em alguns terreiros a fazer isso na quarta ou na terça-feira, talvez na segunda. O dia é o de menos. Formar um círculo, um semicírculo na frente do altar, onde ficariam os médios iniciantes, os médios que vão para o desenvolvimento, num semicírculo. E atrás desse semicírculo, um segundo semicírculo de médiuns já coroados. E ali, com a presença de um ogã ou não, né, com os pontos, os médiuns coroados ou o zelador começam a puxar os pontos, né, e os médiuns iniciantes vão começar a dar incorporação. Inclusive é uma forma até interessante, porque eu já vi isso acontecer e acaba se descobrindo, inclusive, o nome de alguns guias. Por quê? Tá ali os iniciantes naquele semicírculo, atrás o semicírculo dos coroados, e começa a se puxar um ponto, digamos lá, um ponto de preto velho, né? Abre a porta do São Pedro que deixa as almas trabalhar. É um ponto genérico para todos os preto velhos. Mas se você puxar um ponto específico, por exemplo, né? Um ponto específico para a vovó Catarina, ou para a vovó Maria Conga, ou para um caboclo pena branca, para o caboclo pena dourada, para o caboclo cobra coral, e de repente um único daqueles médiuns incorpora um caboclo. Pode ser uma indicação muito boa que ali nós tenhamos um caboclo tupinambá, uma vovó Maria Conga, um caboclo guaciara, um caboclo sete pedreira, um caboclo pena branca. Talvez estejam ali naqueles médios iniciantes e através daquele próprio desenvolvimento o caboclo vem aparecer. E dessa forma o médio iniciante ele não vai ter aquela assistência olhando ele. Ele vai estar de costa para os irmãos coroados, ele não vai estar vendo os irmãos coroados. E ele pode relaxar e deixar o guia vir com maior facilidade. Eu já vi isso acontecer num terreiro, numa sessão de desenvolvimento, e é uma coisa muito interessante que eu indico inclusive para os novos zeladores ou para os velhos zeladores e zeladoras fazer no seu terreiro.
é uma coisa muito interessante e ajuda muito o médium em desenvolvimento, tá? E com relação a cair, gente, é assim, cai quem duvida, tá? Cai quem duvida. Se você relaxar, você deixar o guia incorporar direitinho, deixar o caboclo fazer a sua curimba, a Inhaçã fazer a sua rodada, o Ogum fazer a sua caminhada dentro do terreiro, você não vai cair. Você não vai cair. Nem quando ele chega e nem quando ele vai. Eu sempre digo, inclusive, já aprendi com o meu zelador isso, tá? Quando o médium iniciante relaxa e deixa trabalhar, fica tudo bem, ele não vai cair, tá? Como aconteceu com a menina lá que falou pra mim sobre a Iemanjá, a Inhaçã, ela gira 3, 4, 5, 6 pontos, ela fica girando, e quando a Inhaçã vai embora, ela não fica tonta, ela bate cabeça e volta pra corrente. Isso eu tô falando em médiuns iniciantes, tá, gente? Agora, o médium coroado que cai quando o santo vai embora é frescura. É frescura. Porque se o santo ou o guia, seja lá o que for, estava firme para fazer uma camarinha, como é que ele não está firme para trabalhar com o médium? Então, para mim é frescura. Ah, tá lá um oburi, um iaô, um coroa grande mesmo, né? Ah, o caboclo vai embora, o cara, bum, no chão. Frescura. Quer se aparecer. Médio coroado não cai no desenvolvimento, não cai na incorporação. Tá? Isso é frescura. E você aqui, moça, que mandou a pergunta, é isso que eu te aconselho. Relaxa, deixa o santo trabalhar, deixa o guia trabalhar, que aos poucos você vai ter firmeza suficiente. O nosso ritual, por exemplo, o médium iniciante, ele só vai beber o Exu dele, a pombagira, só vai tomar uma marafinha, vai fumar, vai pitar um cigarrinho, depois que ele tiver no desenvolvimento suficiente para o orixá de cabeça dele, Ogum e Iemanjá, vamos dizer um exemplo assim, só depois que Ogum e Iemanjá cruzar todo o terreiro e salvar o terreiro. Aí ele vai poder trabalhar com o Exu bonitinho, porque tem gente que é assim. Vai incorporar pai e mãe, ó, é um sufoco. Trabalha o T4, 5 segurando e roda, gira, cai, dá com a cara da parede. Aquela trabalheira. Aí chega na sessão de Exu, pô, é 2 sacudidas, o Exu já tá ali, já quer um cigarrinho, já quer uma marafinha, já quer conversar com a assistência, já quer dar como é? Já dá consulta, quer tudo. Entendeu? Então, zeladores, muito cuidado com isso. Desenvolvimento é coisa séria, mas vaidade é mais sério ainda. Você tem que tomar muito cuidado com a vaidade e a falta de humildade dentro do terreiro, tá? Cair no terreiro 1, 2, 3 vezes no desenvolvimento, tá certo, normal, porque a pessoa não está acostumada com aquilo, a pessoa tem muita dúvida, a pessoa tem medo, a pessoa tem vergonha, aquilo tudo. Mas médio já velho na casa, tá dando santo, dá Exu, ele tem que dar santo primeiro, tá? Vamos ver aqui o que tem mais aqui. Sobre as entregas. Bom, essa pergunta aqui eu não vou nem fazer porque eu já conversei muito sobre Exu. A moça aqui quer saber o que é sincretismo. Oxalá, Jesus Cristo, Inhaçã, Santa Bárbara, etc. Bom, em primeiro lugar eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? O sincretismo, ele foi o sincretismo religioso da Umbanda com o catolicismo, foi uma coisa criada, não foi criado na Umbanda, tá, gente? Foi criado no Candomblé, porque
A Umbanda só foi criada depois que acabou a escravidão, tá? E o sincretismo foi criado no tempo da escravidão, tá? Os negros se reuniam na senzala, né, para rezar e cantar. Normalmente cantar o ponto, né? O ponto é uma reza, né? Normalmente cantar para os seus orixás africanos, tá? Africanos. Então, entre esses orixás africanos existia Ogum, existia Inhaçã, existia Iemanjá. Só que tudo isso era proibido. Não podia existir isso, só podia existir o catolicismo. Então os negros, quando foram vistos fazendo isso, eles simplesmente criaram esse sincretismo. Ou seja, o senhor, vamos fazer um exemplo assim. O senhor da fazenda, ele tinha os negros e ele queria, o que ele queria? Ele sabia que os negros tinham uma religião diferente, aquela religião lá que eles trouxeram da África, né, o candomblé, né? E eles queriam que os negros fossem católicos. Queriam acabar com aquela religião deles e transformar todos em católicos. Então eles levavam os negros para as igrejas, eles faziam. Normalmente as fazendas já tinham sua própria capela. Então ali eles levavam os negros para fazer aquilo. E os negros proibiam o candomblé, né? Então os negros, para continuar praticando o seu candomblé, eles criaram o sincretismo, digamos. Eles queriam bater um ponto para algum. Se o senhor chegasse, eles diziam que estava batendo para São Jorge, estavam louvando São Jorge. Eles pediam imagens para os senhores para colocar na senzala de São Jorge, de Iemanjá, de São Jorge, de Nossa Senhora e São Judas Tadeu, aquelas coisas todas, e colocavam dentro das senzalas. E durante a sua folguinha lá, que não era muita, eles cultuavam o candomblé, e só que eles cultuavam na própria língua natal. Então, mas eles tinham lá a imagem de São Jorge. Então, para o senhor da fazenda, eles estavam louvando a São Jorge, só que na língua deles. Assim foi criado o sincretismo religioso. E isso foi se alongando por anos e anos, né? Até hoje, todas as religiões africanas e todas as religiões do Brasil, que são de origem africana, usam as imagens como sincretismo, como São Jorge. Está aqui São Jorge na minha camiseta, ele aqui está São Jorge, mas o católico vai ver ele aqui como São Jorge e eu vou ver ele como Ogum. Certo? Mesma coisa que Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Glória, Nanamboroquê, Inhaçã, Iemanjá, tudo isso. Então, se eu tenho uma imagem de Nossa Senhora ali, aqui, eu tenho inclusive algumas aqui na oficina, chega um católico aqui, ele vai achar que eu sou devoto de Nossa Senhora. Na verdade, eu sou devoto de Iemanjá. E isso é sincretismo, tá, moça? É isso que acontece nas nossas religiões. Inclusive, existem muitos terreiros que não têm imagens, tá? Não tem imagens. Existem alguns rituais que não usam nenhum tipo de imagem, certo? O candomblé realmente ele não usa imagem, ele usa uma tronqueira, que é não sei se vocês já viram, alguns barracão de candomblé que ele tem um pau no meio ali, uma comieira no meio ali, aquele pau ali, e o pessoal dança em volta daquilo ali. E existem outros terreiros de Umbanda que tem dezenas e dezenas de imagens, né, de caboclos, de santos, de São Benedito, não sei o que lá, que mantém muito o sincretismo ligado à sua religião, certo, moça? Então, a pergunta de você não existe, se existe sincretismo, o que é sincretismo, né? Então, é isso, né? O orixá, na verdade, ele é tratado como São Jorge somente por quem acredita em São Jorge, porque quem acredita em Ogum, ele é tratado como Ogum, tá? Não existe essa história de que os negros escravos, que a Umbanda criou o sincretismo. Não, a Umbanda não criou o sincretismo. Quem criou o sincretismo foram os escravos que vieram para o Brasil no tempo colonial, que era lei, inclusive, ser católico.
não podia se ter outra religião. Inclusive o protecionismo, os protestantes, eles vieram bem depois dos católicos, né? Porque Portugal, Espanha, os protestantes vieram junto com os ingleses. Quando os ingleses tentaram invadir o Brasil, tomar conta do Brasil, aí que veio os protestantes, porque antes veio os católicos primeiro, que tentaram, inclusive, transformar os índios em católicos e depois os negros em católicos também, né? E no final das contas, o que aconteceu? Como é o cabula, né? A maioria de um bandista é católico. Nem todo católico é um bandista, mas todo um bandista é católico. Você pode acreditar nisso. Todo um bandista é católico. Todo um bandista veio do catolicismo, tá? Alguns vieram até do protestante, alguns até eram protestantes e se transformaram em um bandista, mas a maioria, digamos 99,9% dos umbandistas são católicos, tá? Foram batizados, fizeram primeira comunhão, aquela história toda, né? A maioria. Eu, por exemplo, não fiz primeira comunhão, mas fui batizado no catolicismo, certo? Bom, vamos lá. A pergunta aqui da mesma. Gostaria de saber por que meu marido tem dupla personalidade. Às vezes é muito bom, outra hora muda completamente. Se bebe, então muda completamente. Fica doido, xinga muito, briga com qualquer um. Gostaria de saber se ele tem encosto. Bom, primeiro, se você acha que teu marido tem dupla personalidade, você tem que levar ele no psiquiatra, certo? Primeiro, eu sou da seguinte opinião: quando a pessoa sente ou acha que tem algum tipo de doença, ela deve procurar um médico, porque é uma coisa da matéria, tá, gente? Eu tenho uma dor nas costas, eu não vou sair daqui correndo para ir procurar uma preta velha, nem um caboclo para resolver minha dor nas costas. Eu tenho uma dor de cabeça, eu não vou sair para o terreiro. Terreiro não é hospital, gente. Nem UPA. Então você primeiro vai lá no médico saber o que você está sentindo, porque você é matéria, gente. Você não é um espírito, você é uma matéria. Você tem carne e osso, você tem doenças como todo mundo, você envelhece como todo mundo, certo? Eu tenho 55 anos, eu sou diabético, eu tomo meus remédios, tomo a minha insulina. Eu não vou lá no terreiro pedir para o vovô, para a vovó, me dá um remédio para me curar da minha diabetes. Ele não vai dar, porque o diabetes não tem cura. Então, se você acha que o teu marido tem dupla personalidade, primeiro você deve conversar com ele, levar ele no médico para ver isso, o que está acontecendo, né? Depois de você ir no médico, tudo bem, aí você vai ver se não houve melhoras, aí você procura um atendimento espiritual. Vai lá conversar com um guia, com um mentor, né? Saber o que está acontecendo. Sem conversar com a pessoa, ninguém pode dar uma resposta se ele tem um encosto ou não. Se ele tem um espírito obsessivo junto com ele, se ele tem um egum junto com ele. É preciso levar ele no terreiro para ele conversar com alguém, ou quem sabe é uma coisa mental mesmo, né? Ele precisa realmente de um psiquiatra. Então, não posso responder para você, pelo que você me diz, eu não posso responder para você aqui se ele tem um obsessor ou não. Ele precisa ir num terreiro para o guia conversar com ele, ver o que está acontecendo, se realmente é espiritual ou é material, tá? Vamos ver a outra aqui. Amigo, sou totalmente leigo no assunto e gostaria de tirar uma dúvida. Fui na casa de um amigo e lá encontrei uma imagem, era de um homem vermelho com chifre, um cavanhaque, tinha uma chave na mão e ao seu lado tinha 7 igrejinhas e uma vela acesa, metade vermelha e metade preta. O que é isso? É do bem? É da Umbanda? Ricardo, Maringá, no Paraná.
Ricardo, o negócio é o seguinte, essas imagens que se compra em casas espíritas, são casas especializadas, que eles dizem, em imagem de santo, em defumador, em isso e aquilo. Como eu falei agora do sincretismo, essas imagens de Exu com chifrinho, pombagira com chifrinho, com rabinho, aquele negócio todo. Você lembra que eu falei pra vocês lá, uma vez eu estava numa sessão lá de orientação do zelador, que a moça perguntou por que o Exu usava chapéu e capa. E o zelador disse que ele usava chapéu para tampar o chifre e a capa para tampar o rabo. Absurdo, né, gente? Mas ainda tem gente que pensa assim. E essas pessoas que pensam assim é que criam essas imagens de chifrinho, de Exu com chifrinho, pombagira pelada, com os peitos de fora, com chifrinho, com um garfo de diabo na mão. Isso não existe, tá, gente? Isso foi criado também na época em que se discriminava muito a Umbanda, os rituais afro-brasileiros. Então teve um sujeito lá que botou na cabeça que Exu e pombagira era coisa do diabo, era o diabo, e fez uma imagem da pombagira com chifrinho, e um idiota de um zelador, de um médio lá, foi lá, comprou aquilo lá, achando que a pombagira era assim mesmo, e por aí foi se discriminando isso, tá? Isso não existe, tá, gente? Esse tipo de imagem é simplesmente, eu acho que a pessoa que compra uma imagem assim, ou ela não tem outra opção, tá? Vai lá na casa de Umbanda lá, eu queria uma Maria Padilha, uma imagem da Maria Padilha. Aí chega lá, o cara diz, ó, tem essa aqui, essa aqui, essa aqui. Como a pessoa não conhece, a pessoa acaba comprando aquela ali mesmo, e aí vem com chifrinho, rabinho, garfo, aquelas coisas todas, né? É simplesmente uma falta de respeito. Exu e pombagira não são assim, tá? Para assumir para assumir assim a consciência que Exu não é assim, você deve conversar, você deve se orientar com pessoas que têm conhecimento suficiente para explicar para você o que é Exu e pombagira, tá? Você não pode simplesmente dar uma de Maria vai com as outras e achar que tudo aquilo ali... Porque se você simplesmente chegar lá e pedir, ó, me dá uma imagem aí de São Jorge, tal, 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 o cara vai te dar uma imagem de São Jorge, tá? Essa que está aqui na minha camiseta, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, é São Jorge montado no cavalo branco, aquele negócio todo, com a lança matando o dragão está aqui embaixo. Mas se você for numa casa, se você tiver conhecimento, tá? Você vai na casa espírita, eu quero uma imagem de Ogum. Se o dono da casa não tem conhecimento, ele vai te dar um São Jorge desse aqui. Agora, se ele tem conhecimento, ele vai te dar outra imagem. Ele vai te dar uma imagem de um Ogum africano, porque Ogum é africano, gente. Não tem nada a ver com esse São Jorge aqui. Ogum não tem nada a ver com esse São Jorge aqui. Ogum não andava de cavalo, nem matava dragão. Certo? Então se você vai na casa de Umbanda, casa espírita, sei lá o que for que eles chamam aí, cara, que vende imagens, tá? Você tem que pedir o que você quer com as palavras certas. Você não tem que chegar lá e pedir, ó, eu quero um São Jorge para botar no meu altar. Ele vai te dar um São Jorge. Se você pedir um Ogum, ele vai, como um bom conhecedor, bom comerciante, ele vai te dar um Ogum bonito africano lá, com sua lança, seu escudo, ou seja, com sua espada, seja lá o que for, mas ele vai te dar um Ogum. E se você chegar lá e pedir uma Maria Padilha, ou um tranca-rua, e o cara te der um bonequinho lá cheio de chifre, rabinho, escambau, tu vai dizer para ele, não, cara, isso aqui não é meu tranca-rua. Meu tranca-rua não é um diabo. Não é? Meu tranca-rua não é o diabo, minha Maria Padilha não é uma capetinha, uma diabinha. Então você tem que pedir aquilo que é certo, tá, gente? Não adianta você encher a tua canjira de capetinha, diabinho lá pendurado e dizer que é os Exu, tá? Porque os Exu não são assim. Porque os Exu não moram no inferno. Porque os Exu não tem rabo, não tem chifre.
Entendeu? Então se você foi o amigo aqui que foi na casa do amigo e viu essa imagem, tenha certeza, você também não tem que comentar nada com ele, é a crença dele naquilo ali, tá? Mas tenha certeza que aquilo ali não é o... Como é que ele botou aqui? Aquilo ali não é o Exu das 7 igrejinhas, tá? Não é o Exu das 7 igrejinhas, tá legal? Bom, gente, eu acho que por hoje é só isso. Eu fui aconselhado a não falar muito aqui sobre um certo assunto aí, vou deixar para falar no próximo vídeo. E vou esperar novas perguntas aqui. Só uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, bem explícito, tá, gente? Quando eu falo aqui em ritual, eu falo no ritual cabula, tá, gente? Eu não falo em almas em Angola, eu não falo em Molocô, eu não falo em gueto, em nação, nada disso. Eu falo aqui no cabula, porque eu fui criado no cabula, fui coroado no cabula e eu entendo de cabula, tá? E cabula raiz das antigas, desde a fundação eu conheço esse cabula, tá, gente? Eu não tenho nada que criticar dos outros rituais. Eu adoro o pessoal dos outros rituais, Alma de Angola, eu tenho muitos amigos em Alma de Angola, tenho amigos no Molocô, amigos em Umbanda Branca, todos os rituais eu tenho amigos, eu respeito todos eles, cada um cozinha nas suas próprias panelas. Só que o que eu digo aqui, o que eu especifico, o que eu explico, o que eu respondo aqui é baseado no cabula, tá, gente? Não é baseado em Almas Angola. O cabula não tem muita coisa que Almas Angola não tem. Almas em Angola, o Molocô, não tem muita coisa que o cabula não tem. Inclusive, eu recebi uma explicação de um zelador amigo meu, que disse para mim, olha, o oburi de vocês, o oburi de cabula, ele tem muito mais força do que um oburi de Almas em Angola. Um oburi de cabula é considerado em Almas em Angola, palavras dele, tá? Não são minhas, hein? O oburi de cabula é considerado em Almas em Angola como um iaoja, pela coroação dele, tá entendendo? Eu não considerei muito isso porque cada ritual é uma coisa, é diferente, né? A coroação de oburi em Almas em Angola é uma coisa, a coroação de oburi em cabula é completamente diferente, tá? As religiões são todas iguais, somente os rituais que mudam, né? O tipo de coisa que você faz, o tipo de comida, o tipo de corte, tudo isso muda de ritual para ritual. Então eu nunca vou criticar um ritual que corta lá 7 carneiros e pendura as patas do carneiro na cintura. É um problema deles, eles fazem o que eles querem, a panela é deles, eles cozinham do jeito que quer, nem tampouco vou criticar o outro ritual que usa ervas para coroação, né? Cada um cozinha nas suas panelas, então eu não estou aqui para criticar ritual nenhum, não estou aqui para criticar ninguém. Eu vou continuar criticando e vou continuar falando das coisas erradas que eu vejo, tá? Da falta de respeito, da falta de humildade, do excesso de vaidade que eu perceber, que eu ver, tá? Não vou nunca aceitar que as coisas sejam feitas erradas, em qualquer tipo de ritual. Se eu ver, eu vou reclamar e eu vou falar, tá? E vou responder as perguntas das pessoas baseado no meu ritual. Você bota lá arroz doce com canela pro teu Oxalá e o outro bota um manjar, é com vocês. Não fui eu que ensinei vocês, eu aprendi de outro jeito, eu vou dizer para vocês como é que é feito no meu ritual, vocês fazem no ritual de vocês como vocês quiserem. Não tenho que criticar ninguém, nem vou criticar ninguém, só vou criticar as más atitudes, as coisas que estão erradas, o comércio, principalmente o comércio. Eu não aceito comércio dentro da Umbanda, não aceito de jeito nenhum, porque a Umbanda foi feita por um cara humilde e baseada puramente em caridade, nunca foi cobrado nada de ninguém. Ao contrário, o médium de Umbanda, ele gasta muito, 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 muito. Ele tem roupa para fazer, ele tem guia para fazer, ele tem os santos dele para alimentar, ele tem que ajudar no terreiro, ele tem que pagar mensalidade, ele tem que fazer limpeza e sem cobrar nada, gente.
ele tem que pagar o seu próprio transporte. Tem gente que mora lá no sul da ilha e vem num terreiro aqui no continente. Tem gente que está aqui no continente e vai lá no norte da ilha para frequentar um terreiro, para prestar caridade, gente. Ao contrário de que muita gente pensa, Umbanda não dá dinheiro, não. Não dá dinheiro para quem é sério, não dá dinheiro, só dá gasto. Ao contrário, só dá gasto. O médium de Umbanda gasta muito. Você é católico, você simplesmente toma o seu banho, bota a sua roupinha, vai lá na missa, reza, faz o que tem que fazer, faz a tua comunhão, teu catecismo e vem embora para sua casa. O médium de Umbanda trabalha às vezes até 3 ou 4 dias por semana no terreiro. Ajuda a construir terreiro, ajuda a fazer obra, levantar obra, capinar quintal, limpar a casa. Paga. Muitos pagam e pagam caro para fazer essas camarinhas, que eu acho um absurdo, mas pagam assim mesmo, cada um tem o seu ritual. O médium de Umbanda, ele gasta muito, muito, muito. E não tem que cobrar nada. Ele está ali para caridade, ele está ali para prestar um serviço para o orixá. Fazer tudo de graça para quem precisa. Um bom dia para vocês e que Oxalá esteja sempre cobrindo de força e proteção vocês. Semana que vem a gente conversa mais detalhadamente sobre... Semana que vem eu vou explicar o que é o Cabula bem certinho para vocês, tá? Um bom dia para todos, um bom domingo. Que nosso Pai esteja sempre cobrindo vocês de força, proteção, prosperidade. Que Oxóssi nunca deixe faltar na mesa de vocês a fartura da caça e da pesca dele. Que nosso Pai Ogum com a sua espada poderosa esteja abrindo o caminho de vocês. Nossa Mãe Iansã com seus ventos, suas tempestades, varra tudo de ruim do caminho da vida de vocês. Mamãe Iemanjá que esteja cobrindo de proteção aqui a nossa ilha, nosso Brasil. Um grande abraço. E até domingo.